Bom, dando continuidade ao nosso módulo de filtros, temos aqui o filtro agora Glyph, né? O objetivo deste filtro é utilizar, no caso, como se fosse um conjunto de marcadores, né, de dados em formatos de setas ou em determinados outros formatos possíveis, né, para a gente conseguir visualizar é, esse campo escolhido no nosso domínio, né? Por exemplo, como a gente possui um campo de velocidades, né, no nosso escoamento, a gente consegue marcar esse campo de velocidades com setinhas, né, com direcionados ali é, na direção do nosso escoamento, enfim, orientados com base nesse escoamento, de forma que a gente consiga ver de forma mais fácil como que está se dando, né, algumas regiões ali, por exemplo, de recirculações. Enfim, esse é um filtro muito interessante para fazer esse tipo de análise. Como parâmetros básicos temos o vetor de escala, né, o Scale Array, o vetor de orientação e a variável para as cores, que seria velocidade, pressão, enfim. Da mesma maneira que dos outros filtros, existem duas formas, né, de a gente iniciar. No caso, o botão aqui de Glyph é essa esfera aqui com algumas bolinhas verdes, né? Então é bem notável aqui na nossa barra de filtros. Ou a gente pode usar a nossa barra de procura, né? Procurar por Glyph. O caso utilizado como base será uma convecção natural numa cavidade concêntrica, tá? Nesse caso, o fluido está escoando devido a uma convecção natural, devido à diferença de temperatura nas paredes internas e externas. É, e passando aqui agora para a utilização do nosso filtro, geralmente quando a gente coloca ele, né, usa o Glyph, o resultado ele é um pouco assim distorcido da realidade, porque justamente ele inicia com alguns parâmetros que não estão muito bem refinados para o caso, e aí, às vezes ele coloca setas muito grandes, então é algo que não corresponde à realidade. Mas para isso basta você fazer um ajuste fino no tipo de resolução, no tamanho das suas setas, que você vai obter um resultado aí já mais coerente, parecido com esse aqui. Nesse caso, a gente conseguiu mapear o campo de velocidade, né, e orientar esses vetores aqui, essas flechas, de acordo com o campo de velocidade. Então a gente consegue ver justamente o caminho que o escoamento está fazendo, né, nesse caso de convecção natural. A gente pode ver aqui que na parede interna, a parede mais quente, o fluido ele começa a esquentar. Dessa forma ele começa a ficar mais leve, né, menos denso, começa a subir e trocar de posição com o fluido mais frio, que aqui nessa parede mais fria, né, ele vai resfriando, vai descendo, e aí causa esse movimento aqui de circulação, né, ocasionado pela convecção natural. É, Existem outros parâmetros possíveis para a gente utilizar o Glyph, como por exemplo o tipo de esfera, né, que ele vai posicionar, ao invés de flechas, ele vai posicionar várias esferas no seu domínio. É o mesmo tipo de visualização, mas ao invés de flechas ele está utilizando esferas. Existe também o tipo de Glyph, no caso bidimensional, no caso de você estar trabalhando com um caso aí sem ser tridimensional, né, onde você não está considerando ali as três dimensões, você pode utilizar logo esse comando de 2D Glyph, né, ele também possui diversos outros tipos de filtros e configurações, então é bem interessante utilizar esse tipo de tipo, né, de Glyph. Eu vou abrir aqui o ParaView, eu já estou com ele aberto, e vou mostrar para vocês como setar esse caso já. Estou aqui com a minha geometria da cavidade concêntrica, então a gente clica aqui em Glyph. Aqui eu vou selecionar Orientation Array, ou seja, eu quero que as minhas flechas, né, do tipo do Glyph Type Arrow, estejam orientadas de acordo com o campo de velocidade. O tamanho delas, eu quero que elas fiquem de acordo com a magnitude desse vetor velocidade, e o meu fator de escala vai ser 0.1. E após isso eu dou um Apply, e ele vai mostrar aqui no meu domínio esses vetores. No caso, eles estão com a cor da pressão, mas então eu venho aqui em Coloring e coloco U. E pronto, agora eles estão com um mapa de cores de velocidade, né, onde a gente pode ver que essas flechas aqui, mais para um vermelho escuro, quase roxo, são as flechas com maior velocidade, enquanto as que se aproximam do azul aqui por baixo são as de menor velocidade, estão concentradas aqui. Então esse é o tipo de Glyph Arrow. A gente pode ver o tipo, tem diversos, né, Cone, Box, Cylinder. A gente vai dar uma olhada aqui no de esfera e dar um Apply. No caso aqui as esferas estão muito grandes, né, para esse tipo de 0.1, então eu vou diminuir um pouco, vou diminuir cerca de 10 vezes. E agora elas já ficam pequenas demais. Então é importante você ter esse tipo de sensibilidade para aumentar a sua análise. Vamos pegar aqui um meio termo.
Pronto, agora elas já estão num tamanho mais que já dá para visualizar, enfim. Esse tipo de análise de esfera, de repente para esse caso não é um dos mais interessantes, mas temos aqui o outro tipo de 2D, que também nos mostra setinhas aqui já bidimensionais, muito interessantes para esse tipo de análise. Fica uma visualização muito bonita e também a gente consegue ver exatamente por onde que o nosso escoamento está percorrendo na nossa geometria.